Olá, eu sou a professora Dariane e este aqui é o Dari Ensina. Se você chegou até aqui é porque está angustiado e não sabe por onde começar a estudar a língua portuguesa. E eu tô aqui para te ajudar. Então, enquanto roda a vinheta, te ajeita aí que eu já volto. Lá no curso onde eu trabalho, os alunos sempre vêm até mim desesperados, atormentados, me perguntar: Dari, por onde eu começo a estudar o português? E vocês sabem qual é a maior angústia deles? É porque eles estudaram mais de uma década língua portuguesa na escola e simplesmente não sabem como é a estrutura da nossa língua, do que ela é composta, quais são as partes. Então, por isso que eles ficam estressados. E eu entendo muito bem, a nossa educação brasileira, ela não prepara os alunos para aprender português de forma adequada. Os nossos currículos estão aí, defasados, provando que o ensino do português no Brasil precisa de uma reformulação. Mas olha só, no stress, porque eu tô aqui para dar um help para vocês e vocês vão sair no final desse vídeo sabendo como estudar de forma eficiente a nossa maravilhosa e linda língua portuguesa. O Dari Ensina recomenda: assista este vídeo até o final, que você receberá uma recompensa. Mas tem que assistir até o final. O estudo da nossa língua se divide em 4 partes: fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Eu não vou abordar neste vídeo aspectos da interpretação de texto, porque isso é para uma próxima oportunidade. Mesmo o som sendo a base da nossa comunicação, a fonologia não é o conteúdo que nós devemos começar os nossos estudos. Dariane, então eu começo do começo? Não é do começo que tu vai começar. A primeira parte que você vai estudar é a morfologia. Por quê? Porque é na morfologia que você vai levar mais tempo e que você vai entender como que as nossas palavras são formadas. Você vai também entender as partezinhas das palavras. É aquele conteúdo que trata do radical, do prefixo, do sufixo. Tu também vai entender neste momento do estudo a diferença, né, entre a vogal temática, entre a desinência de gênero, por exemplo, que é algo que aparece bastante nos concursos e que os alunos ainda têm dificuldade. Depois que você passar dessa parte da formação, você vai estudar as classes de palavras. E sim, gente, demora muito, porque são o quê? 10 classes de palavras. E é aqui na morfologia que você também vai aprender a conjugar verbos, vai estudar os nexos entre as orações, entre as palavras, como as conjunções e as preposições. Precisa de foco total neste estudo, porque se você não entender alguma parte aqui, vai dificultar o aprendizado de todo o resto. E quando eu falo nisso, é verdade, gente. Mas não se apavorem, porque eu tô aqui para auxiliar vocês. Aproveita, te inscreve no canal, ative as notificações para que você sempre saiba de conteúdos relacionados à nossa língua portuguesa. Compartilhe com os teus amigos e dê aquele like mimoso. A segunda parte que nós vamos estudar é a sintaxe, que é um nome meio estranho para dizer o seguinte: que uma palavra, aquelas palavras que nós estudamos lá na morfologia, que função ela desempenha dentro de uma oração, dentro de um período. É neste momento que você vai estudar sujeito, objeto direto, Objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto, vocativo, agente da passiva. É uma galera de função sintática, mas não te assusta. Existem métodos que fazem com que a análise sintática se torne mais simples e mais fácil. Eu tenho esse método para vocês
Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre como fazer análise sintática de forma eficiente, sem erro, deixa aqui nos comentários a hashtag análise, que eu vou saber que vocês querem um vídeo de análise sintática. Ok? Combinados? E depois de estudar a morfologia e a sintaxe, que são a base do nosso sistema gráfico da língua portuguesa, você vai para a parte de regência. Aqui você vai estudar a regência nominal e a regência verbal. A regência nominal é muito mais tranquila. A regência verbal não é muito difícil, mas você precisa memorizar várias situações. É aqui que você vai, por exemplo, saber se eu digo namoro o fulano ou namoro com o fulano. É aqui que você vai entender qual o sentido a gente quer dar quando nós usamos a expressão assistir o jogo. Muita atenção, porque as provas de concurso público sempre trazem pegadinhas, as famosas pegadinhas relacionadas à regência. É um conteúdo bastante denso, mas depois que tu aprendeu tudo lá na morfologia e na análise sintática, isso aqui vai ser barbada. Agora é o tão temido momento pelos estudantes de língua portuguesa. A crase. Gente, a crase é um conteúdo muito simples se vocês compararem a todas as outras coisas que vocês já estudaram. É exatamente aqui que vocês vão entender se a expressão vou à escola, se esse a leva ou não o acento indicativo de crase. Depois que vocês estudaram a crase, que é um conteúdo bem light, vocês estão preparados para estudar concordância, tanto verbal quanto nominal. São conteúdos certeiros em provas de concursos públicos. É aqui que você vai saber se o verbo haver, se ele tem sentido de existir, ele é um verbo impessoal, então não deve ser colocado no plural. É aqui que vocês vão saber se eu vou pluralizar os dois elementos quando uma palavra for composta ligada por hífen. É muito importante vocês dedicarem um tempo muito precioso à concordância. Na sequência, tu vai estudar a colocação pronominal, que é um conteúdo mais tranquilo também. É sempre a gente vai mesclando um conteúdo complicado com um conteúdo mais tranquilo. Agora, gente, depois que vocês já estudaram tudo que veio antes, vocês também vão estar preparados para estudar a colocação pronominal. Você já sabe o que são pronomes, porque vocês estudaram lá na morfologia. Então agora vocês vão saber como usá-los. Se vocês vão colocar eles antes do verbo, se ele vai vir no meio do verbo, sim, existem situações em que o pronome vem no meio do verbo. Ou então se ele vem depois. Tu acha que acabou? Não acabou não. Me responde uma pergunta. Tu sabe usar a vírgula? Não sabe? Normal. É difícil uma pessoa que responda sim a essa minha pergunta. A vírgula é um dos maiores enigmas para os brasileiros. É agora que você vai estudá-la no conteúdo de pontuação. Sem dúvida, é o conteúdo mais consistente, mais denso de todos os outros que vocês já estudaram. Para vocês entenderem onde colocar um ponto ou não, vocês devem estar firmes no conteúdo da sintaxe, porque precisa reconhecer o que é uma adjunta adverbial e que toda vez que nós deslocarmos este adjunto adverbial, nós vamos ter que colocar uma vírgula. Tem que entender o que é um aposto, porque a gente tem que isolar ele com vírgula, com parênteses ou com travessão. É aqui também que tu vai saber quando que se usa o tão temido ponto e vírgula. Alguns devem estar se perguntando, Dariane, tu não esqueceu de nada? Não, eu não esqueci. Deixei a fonologia, que é a parte mais fácil, agora para o finalzinho. É aqui que vocês vão estudar os dígrafos, os encontros consonantais, os encontros vocálicos, que são aqueles o ditongo, tritongo, hiato. É importante que você estude
eles primeiro, porque depois, na acentuação gráfica, que também é conteúdo da fonologia, que vocês vão entender as regras. Muitas das regras mencionam esses encontros vocálicos. Também é aqui que vocês vão estudar o uso dos porquês. Outro conteúdo que os alunos sempre me dizem: ai, Dariane, eu não entendo os porquês. Inclusive, as questões de acentuação, as questões dos porquês, são conteúdos que vocês certamente vão acertar nas provas. São conteúdos bem simples e que nós aprendemos com bastante facilidade e são conteúdos que também nós usamos no dia a dia nas nossas comunicações. Agora você está pronto para tirar uma nota muito boa nas questões de língua portuguesa, nas provas dos concursos que você for fazer. Se você não gabaritar, você vai errar ali 1 ou 2 ou 3 questões no máximo. Este método, gente, ele não tem erro e é o método que a maioria dos professores usam para explicar o português para os seus alunos. Uma coisa que eu sempre digo também é que você tem que entender o método que é melhor para você. Estas são dicas. Você pode seguir ou pode então montar o teu plano de estudo, que aí você vai adaptar às suas necessidades, aquilo que você mais sabe, aquilo que você tem mais dificuldade. Uma outra coisa muito importante é que você realize exercícios, bastantes exercícios, ao final ou no meio de cada estudo do conteúdo. E para você que chegou até aqui, conforme o prometido, eu vou dar para vocês um presentinho. É só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai ser direcionado a uma planilha, a um checklist, onde você vai anotar todos os conteúdos que você vai estudando. Então você vai assinalando aqueles que vocês estão estudando. Você pode ali cronometrar os conceitos que vocês têm mais dificuldade, os exercícios que vocês vão ter que fazer, quando vocês iniciaram o estudo, quando vocês terminaram. Enfim, é um material que vai auxiliar vocês na organização do estudo, porque é uma coisa que eu sempre digo: alunos organizados aprendem muito mais e, aprendendo muito mais, acertam mais questões. Não esqueça de se inscrever, deixar aquele like mimoso e compartilhar com os teus amigos essas informações. Um beijão para todos e até o próximo vídeo.